Bom, alunos, agora vamos falar aí sobre circulação atmosférica. Quando a gente fala sobre circulação atmosférica, a gente está falando dos ventos. Isso mesmo. Só que os ventos aí, eles movimentam quem? As massas de ar, certinho? Só que no nosso planeta, as massas de ar têm a mesma densidade? Não. Tem a mesma temperatura? Não. Bom, lá no Polo Norte e o Polo Sul, as massas de ar terão as temperaturas mais baixas, por isso terão a densidade maior, certo? Já na linha do Equador, né, naquela parte ali do nosso aqui, ó, nosso globo, né, do nosso planeta Terra ali, próximos à linha do Equador, as temperaturas serão mais altas, então a densidade será menor, certo? Quando a gente fala isso, para vocês entenderem, então, o vento, né, tem sempre aí o vento causando aí essas modificações de massa, essas movimentações de massa. Mas essas movimentações estão relacionadas, né, também ao relevo, né? E são essas movimentações que dão origem, né, a algumas nuvens, certinho? Mas uma coisa que vocês têm que saber é o seguinte, então, quando a gente fala assim sobre as massas mais densas, exemplo, o ar frio, né? Ou seja, a massa de ar frio, ela vai descer, né? E a massa de ar quente, ela vai subir. Por que que essa massa de ar frio vai descer? Porque ela é menos densa. E por que que a massa de ar quente vai subir? Porque ela é menos densa, então ela, ó, flutua, então ela é menos densa. Então a massa de ar desce e aí ela vem, aquece, sobe de novo, lá em cima ela vai, resfria novamente e desce. E todo esse giro, né, sendo só um ou sendo dois giros, vão se tornar aí as zonas de convecção, ou seja, os movimentos de convecção, aonde a temperatura baixa desce, aquece, sobe, quente e desce. Como que dá o surgimento das nuvens? Quando as temperaturas, as massas de ar descem, sobem, só que quando elas chegam embaixo, elas também captam aí a umidade. E com a alta temperatura, elas sobem com a umidade. E lá em cima, essa umidade se condensa, ou seja, forma aí as nuvens. O que são as nuvens? São gotículas de água. Tem gente que fala assim, as nuvens são gasosas. Não, elas não são gasosas, porque gases a gente não vê, né? As nuvens, elas são pequenas gotículas de água. A gente pode, exemplo, quando a gente observa aqui, ó, essa panela aqui, a gente vê aí uma semelhança, né, nas nuvens. Então a gente fala assim, essa aqui é a parte gasosa. Não, essa daqui são gotículas de água que por causa da alta temperatura elas sobem e quando elas sobem, chega até um certo ponto, elas começam a resfriar, se condensando, virando aí as gotículas de água, certinho? Olha só para vocês verem aqui o movimento que a tia falou para vocês, ó. Esse movimento aqui, ó, é um movimento de convecção, né? Esse movimento pode ser relacionado também pela pressão, né? Das baixas temperaturas ou também por causa da parte aí dos relevos, né? Então vem aí forma, então igual eu falei para vocês, ou vem de duas partes ou vem de uma só. E esse giro aí causa o aparecimento aí, a formação de nuvens. Por isso que é muito comum, né, a gente vê aí no topo lá das montanhas, das cordilheiras, muitas nuvens se formando por causa desse movimento aí de convecção, certinho? Então, o que a gente vai colocar na nossa mente? A temperatura, né? As massas de ar fria, elas são mais densas, por isso elas descem. E as massas de ar quente, elas são menos densas, por isso elas sobem. E esse movimento, né, do vento e das massas de ar causam aí os movimentos de convecção. Isso, muito bem. Então, aqui, ó, olha aqui também esse movimento, ó.
Essa página aqui mostra isso também, né? Aqui, ó, o ar quente subindo, né? Até um certo ponto aí que as gotículas de água vão se condensar e vão virar aí as nuvens, né? Então aqui, ó, olha subindo aí, essa parte aqui do ar quente, ele vai subindo, até chegar um ponto que começa a resfriar. Por quê? A gente sabe que a altitude é mais fria. Quanto mais alto, mais frio será, certo? Lembra lá da gente aprendeu sobre as cordilheiras no topo lá, onde falamos que quanto mais alto, mais frio? Não é mesmo? Então aqui é a mesma coisa. E quando acontece, né, esse giro aí, o ar frio desce, o ar quente sobe, isso faz então os movimentos de convecção, certinho? Então agora falaremos aí sobre a circulação geral da atmosfera. O que é a circulação geral da atmosfera? O que acontece no geral dentro do nosso planeta Terra em relação às linhas imaginárias, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio e a linha do Equador, certinho? Então, todo mundo entendeu, né? Ar quente sobe, ar frio desce. Por quê? Ar frio mais denso, ar quente mais menos denso, ok? Então vamos aí para a nossa próxima videoaula.